Deus é bom. Olá, querido, diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Este é um texto poderoso porque é um texto messiânico, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, da sua chegada. E esta chegada haveria de vir para marcar a história da nação de Israel e marcar a história da humanidade. Amados, a nação de Israel esperava com grande expectativa a chegada do Messias. Mas ouça bem, porque de Salomão até a chegada do Messias passaram-se aproximadamente 950 anos. Desde o desvio de Salomão da palavra, da apostasia de Salomão até a chegada do Senhor Jesus. Isso pode parecer algo assim, meio sem lógica, sem sentido, mas não é. Ouça bem, desde aquele período onde o rei Salomão começa a reinar, e ele começa a reinar, se estabelece um tempo tão tremendo de prosperidade, e diz a palavra do Senhor que não houve homem mais sábio, nem homem mais rico do que Salomão. Amados, sua riqueza chamava a atenção de todos os povos e reinos ao seu redor, ao ponto da rainha de Sabá chegar e procurar saber e procurar informações sobre este reino tão maravilhoso do qual todos falavam. Isso foi tremendo demais, mas diz a palavra do Senhor que as muitas mulheres de Salomão, estas muitas mulheres contaminaram seu coração. E o final da sua vida é como o final da vida de um homem que apostatou completamente da fé. Alguém que se deu completamente à idolatria das suas mulheres, que permitiu que a idolatria tomasse conta da nação de Israel. Consequentemente, o juízo veio e o reino que deveria ser um reino modelo para toda a terra, agora é dividido. E quando o seu filho ele começa a reinar, então Deus já havia determinado que haveria divisão do seu reino. Irmãos, que coisa triste, porque a partir daí começa uma decadência tremenda de toda a nação de Israel. Outros reis se sucederam, tanto no reino do sul quanto no reino do norte, tanto em Judá quanto em Israel. Porém, amados, não houve como restaurar a nação. Pelo contrário, aquilo que antes estava completamente iluminado, agora estava vivendo densas trevas. E é exatamente nesse cenário de escuridão completa, onde o pecado está dominando completamente, que o Senhor Jesus chega. Quando o Senhor Jesus vem, Ele não vem para dissipar trevas, irmãos, de escuridão da noite normal, não, amados. Essas trevas falam a respeito de um tempo de pecado, falam a respeito de um tempo sem revelação de Deus. Sabe, passaram 400 anos desses 950 anos, 400 anos se passaram, desde o domínio persa, final do domínio persa, até o início do Império Romano, onde não houve profecia, onde Deus se calou por completo. 400 anos se passaram sem profecia. Isso foi muito triste, irmãos. A nação de Israel vivia de uma forma religiosa, esperando agora que Deus trouxesse uma solução, e esta solução teria que ser uma solução que livrasse eles dos seus inimigos naturais, inimigos que conquistaram de forma bélica, de forma armada a nação de Israel. Não, irmãos, eles estavam vivendo e não estavam entendendo que o Messias não viria para lhe restaurar a sorte como nação apenas. Não, irmãos, o Messias viria para livrá-los dos seus pecados, para estabelecer o tempo de luz. Ouça, amados, o tempo de luz se estabelece quando o pecado é tirado. A palavra do Senhor diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor nos garante então, amados, que todo tempo de trevas, Ele estabelece, na verdade, um tempo de condução e domínio do pecado.
hoje. Deus pode fazer com que a sua vida viva a plena luz de Cristo, ou seja, sem pecado. Você pode ser plenamente justificado pelo Senhor Jesus Cristo através da sua fé nele, e você pode ter paz com Deus através de Cristo Jesus, segundo o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1. Hoje, Deus quer restaurar a nossa sorte, querido, e quer que nós saiamos das trevas e vivamos na luz, ou seja, sem a condução e o domínio do pecado. Tua vida pode ser completamente mudada e você pode viver o melhor tempo do Senhor, não o tempo com o padrão de satisfação e de riqueza humana, mas o tempo de satisfação, de plenitude de Deus, onde a riqueza divina se estabelece dentro de nossas vidas, de tal forma que podemos ser luz em meio às trevas. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Shalom!